Além dos modificadores de acesso public e private, nós temos um terceiro tipo de acesso considerado dentro da orientação a objetos, que é o que nós chamamos de protegido ou protected. Dentro do Java, nós ainda temos outro tipo de modificador de acesso, mas para o nosso contexto ele não vai ser importante, pelo menos nesse momento. Para exemplificar o funcionamento do modificador de acesso protected, eu vou fazer uma alteração no nosso projeto, inserindo as classes de conta poupança e conta investimento que eu mencionei há pouco. Para diferenciar o comportamento desses dois tipos de conta, eu vou inserir na classe conta um novo atributo que vai definir a rentabilidade da conta. Inicialmente eu vou colocar o modificador de acesso dela como público, para que depois a gente possa discutir como fazer alterações. Vamos interpretar essa rentabilidade como se fosse um valor em percentual. O tipo de conta que nós definimos inicialmente, então, eu vou interpretar como sendo um tipo de conta simples, como uma conta corrente, onde não há rentabilidade. Isso significa que no construtor da classe, para que os valores não fiquem sem inicialização, eu vou definir o valor inicial da rentabilidade como sendo 0. No construtor de cada uma das novas classes, então, eu vou fazer a alteração de rentabilidade. Então, cada uma das novas classes vai ter que definir o seu próprio valor de rentabilidade. Eu vou considerar que uma conta poupança tem rentabilidade de 0,5% ao mês e que uma conta de investimento tem rentabilidade de 1% ao mês, só para ficar mais simples de a gente fazer a diferenciação. Então, eu vou criar os construtores dessas novas contas. Aqui tem duas informações importantes para eu falar para vocês. Nós definimos o atributo rentabilidade como sendo do tipo float, e os valores de ponto flutuante constantes no Java por padrão são do tipo double. O Java não permite que nós façamos a conversão automática entre os dois, simplesmente fazendo esse tipo de atribuição. Ele reclama dizendo que não pode converter de double para float. A forma como a gente tem para definir uma constante do tipo float é a gente utilizar a mesma sintaxe de constante do tipo double e acrescentar um f minúsculo ao final. Então, ele vai interpretar que isso aqui é 0,005, mas esse número é do tipo float, por conta desse f que vem ao final. Isso é só um detalhe. Outra forma para a gente consertar isso seria fazer um cast desse valor para a variável rentabilidade. Outra forma também seria nós termos declarado a variável rentabilidade como sendo do tipo double. Eu vou preferir fazer do jeito que eu tinha escrito aqui. Além disso, vocês podem perceber essa chamada aqui em cima dentro do construtor do conta poupança. Dentro da aula onde falamos de reescrita de métodos, eu disse que se nós definirmos um método dentro de uma classe filha que tem a mesma assinatura que um método numa classe mãe, nós estamos fazendo a redefinição desse método. Essa redefinição também pode ser feita com relação a construtores. Basta que você declare um construtor na sua classe filha que tenha a mesma assinatura que um construtor na classe mãe, a menos do nome do método. Construtores obrigatoriamente precisam ter o nome da classe idêntico para que sejam considerados como construtores, e nós não podemos definir um tipo de retorno. Então, esse método é um construtor da classe conta poupança, e ele redefine o construtor da classe conta que tem a mesma assinatura, que recebe um único parâmetro do tipo titular. O que isso significa é que agora, quando nós formos obter um objeto do tipo conta poupança, o comportamento a ser executado é o comportamento que nós colocarmos aqui dentro desse corpo da redefinição desse construtor. Nós poderíamos fazer coisas diferentes dentro desse método, mas o que nós gostaríamos de fazer é simplesmente alterar o valor de rentabilidade. Todo o comportamento que o construtor original faz, de definir o valor de saldo e o valor de titular, nós gostaríamos de aproveitar. Então, para que nós possamos fazer o uso do código original do método redefinido, quando estamos falando de métodos comuns, nós podemos simplesmente usar a palavra-chave super, ponto, e o nome do método que nós estamos redefinindo.
A função que nós vamos estar chamando nesse contexto vai ser a função original com o comportamento original. Para que nós possamos fazer isso com relação a construtores, nós fingimos que existe uma função chamada super e nós chamamos dessa forma, passando todos os parâmetros que esse construtor que nós desejamos executar precisa. Em outras palavras, o que essa parte selecionada vai fazer é executar o comportamento que o construtor original executaria, definindo o saldo como zero, a rentabilidade como zero e o titular como sendo o valor passado, entretanto agora para um objeto do tipo conta-poupança. Mas antes de terminar a execução do construtor, nós vamos sobrescrever o valor de rentabilidade dessa classe. A mesma coisa nós fazemos para a conta investimento. A diferença é o valor de rentabilidade que nós estamos passando. Percebam que da forma como nós definimos esse atributo rentabilidade, nós temos o mesmo problema que nós tínhamos com relação ao atributo saldo. Qualquer um pode alterar o valor de rentabilidade de uma conta, qualquer que seja a conta. E isso fica inseguro com relação às propriedades que nós definimos para esse atributo. Em particular, contas que não são poupança ou investimento não devem ter rentabilidade. Contas poupança devem ter rentabilidade de 0,5% e contas investimento devem ter rentabilidade de 1%. Para que nós possamos resolver esse problema, nós precisamos alterar a visibilidade desse atributo rentabilidade. Entretanto, nós não podemos simplesmente chegar e colocar esse atributo como sendo privado. O que acontece é que existem classes que não são a própria classe conta, como conta poupança, que precisam fazer uso e acesso a esse atributo de rentabilidade. Nesse nosso contexto, o Java reclama com a mesma reclamação que nós tínhamos na situação incorreta dentro da classe main. Mas então como é que nós podemos resolver esse problema? Entra então o terceiro modificador de acesso, que nós chamamos de protegido e que em Java nós escrevemos como protected. A diferença entre o modificador de acesso privado e o protegido é que atributos protegidos eles são visíveis apenas para a hierarquia de classes a partir da classe que nós estamos definindo. Isso significa que o acesso ao atributo rentabilidade fica limitado às classes conta e seus métodos e às classes filhas de conta, como conta poupança e conta investimento. Qualquer outra classe que não esteja dentro da hierarquia de classes de conta não pode acessar esse atributo. Esse modificador de acesso também funciona de forma transitiva. Isso significa que se nós criarmos uma classe que herda de conta poupança, essa nova classe vai estar dentro da hierarquia de classes dessa conta, então ele também vai ter direito de acesso a esse atributo rentabilidade. Com isso, nós conseguimos fazer o que nós precisávamos, que as classes conta poupança e conta investimento tenham o direito de fazer alteração na sua rentabilidade e ainda assim nós não temos o perigo de alguma entidade externa poder fazer alteração nesse dado. Em Java, além dessa regra, o modificador de acesso protegido permite acesso ou alteração dentro de classes que estejam no mesmo pacote que a classe que define esse atributo. A noção de pacotes em Java é basicamente a pasta onde os arquivos das classes estão definidos. Então, como por exemplo no nosso projeto, tanto a classe conta como a classe main estão dentro da mesma pasta, src, nós podemos dizer que elas estão no mesmo pacote Java. As regras não são tão simples assim, mas para dentro desse contexto é suficiente compreendermos isso. Então, por conta disso, nós ainda podemos fazer acesso à rentabilidade das nossas contas dentro da classe main. Para que nós possamos evitar isso, seria suficiente que nós tirássemos as classes conta e colocássemos em outro pacote, bastando simplesmente movê-las para outras pastas e lembrando de referenciar o Java onde encontrá-las. Essa parte de informar o compilador Java onde encontrar cada uma das classes, nós vamos ver em uma outra aula. Esses então são os 3 modificadores de acesso mais importantes da orientação a objeto, são os que todas as linguagens orientadas a objeto permitem utilizar e quaisquer variações deles são coisas específicas de linguagem.
Só para relembrar, a diferença entre eles é que atributos declarados como públicos podem ser referenciados e alterados em qualquer contexto. Atributos definidos como privado só podem ser alterados ou referenciados dentro da classe que os declara. E atributos do tipo protegido só podem ser referenciados ou alterados dentro da hierarquia de classes da classe que o declara.